Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Que privilégio poder dividir esse momento com você que curte o Vejam Só e não apenas curte de ficar assistindo, ouvindo, não. Interage, participa da nossa construção, auxilia na nossa construção aqui do programa e é muito importante para a gente aqui do Vejam Só, esse feedback e essa troca que a gente tem com você que nos assiste também. Por isso, seja muito bem-vinda a mais uma edição, sempre preparada com muito carinho. E a nossa oração é que o Espírito Santo, através da nossa conversa aqui, utilizando esse nosso diálogo, possa falar ao seu coração e, obviamente, te levar a uma reflexão sobre o tema proposto, tá bom? Deixo aqui para você já meu perfil no Instagram, @zeca_pereira, chega por lá. Mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, repercutir tudo aquilo que acontece aqui no Vejam Só e eu fico esperando, então, a sua mensagem, tá certo? Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje e aí a gente poder começar o nosso diálogo aqui, que tem muita coisa, e aí eu vou falar aqui pessoalmente, né? Tem muita coisa que eu preciso aprender também na conversa de hoje, que tem algumas coisas novas para mim também, tá bom? É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o reverendo Antônio José Oliveira, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e vou colocar entre aspas aqui, é o culpado do tema de hoje. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. Olá, Zeca, tudo bem? Graça e paz. É uma alegria estar com o irmão aqui novamente para conversar um pouquinho sobre um tema tão presente, tão atual, Sim, né? sem dúvida. Sem dúvida. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Imagina. Aí eu falei aqui, entre aspas, culpado, né? Porque foi a partir de um vídeo que o irmão postou nas redes sociais que nós resolvemos pautar o tema aqui, né? Falar, ninguém melhor do que o próprio causador, né, do tema participar também aqui. Então, obrigado pela, ainda que sem o objetivo, né, provocação ao programa, para a gente poder falar aqui. Eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante com o irmão. Antes dessa conversa, vou pedir as informações da igreja, pastor, por favor. Zeca, hoje eu estou em período sabático. Graças a Deus. Precisava disso. desse momento, né? Hoje eu estou me dedicando apenas ao meu segundo mestrado que eu estou fazendo em aconselhamento bíblico, né? E pela graça de Deus estamos num período bem tranquilo agora, um período de descanso e aguardando no Senhor, né? Naquilo que o Senhor tem para o ano que vem. Vamos ver. Mas é tá um período muito bom, viu? Que bênção. Muito bom. Que bênção. Obrigado, reverendo, então, pelo carinho. Imagina. A gente deixa aí os contatos disponibilizados pelo irmão também, para que você possa, inclusive, acessar o conteúdo, se for o caso. Isso, perfeito. Também para ver o vídeo, né, que ele postou. E depois, na sequência, ele vai explicar um pouquinho para a gente também sobre isso. Mas eu quero te agradecer demais, meu irmão. Obrigado. Obrigado, Zeca, pelo convite. Privilégio recebê-lo aqui, pastor. Amém. Obrigado. E nós temos também a oportunidade de receber aqui nos nossos estúdios o professor Zé Libério, que fazia um tempo realmente que não vinha ao programa. Ele que é presidente da organização Toca do Estudante, vai poder nos auxiliar também nessa temática. Professor, obrigado pelo carinho em aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. Privilégio. Gostei do estúdio novo, fazia tempo que eu não vinha, né? Mas, joia, se a gente puder cooperar... Não, que bênção. Vai ser bom. Sem dúvida nenhuma vai cooperar bastante. E para quem nos assiste, pastor, e quiser conhecer um pouquinho do trabalho de vocês também no Toca do Estudante, como é que faz, as redes sociais, onde que encontra, por favor. Bom, ficou em nosso Instagram, né? Já está colocado aí, meu Instagram também está colocado, né? Nós temos a Organização Toca do Estudante, e ela é uma organização cristã de várias coisas que faz, mas duas coisas básicas. Ela integra e apoia estudantes universitários a partir de São Paulo, no Brasil e no mundo. Então, lá pelo nosso Instagram você acha a gente lá. Onde é que a gente vai, o que a gente está fazendo, como é que a gente se realiza aí. E o nosso quartel-general fica ali no Butantã, na Rua Coronel Camisão, 185. Lá na Casa Toca, onde funciona a nossa igreja também, que é a Toca Comunidade Cristã, TCC. Não é trabalho de conclusão de curso, eu sabia que você ia falar isso. Tem tudo a ver com o universo do estudante, né? Mas, se você quiser saber como terminar bem sua vida, vem com a gente que a gente te explica. Boa. Nosso culto mudou agora, viu? Nosso culto agora começa às 10 da manhã e termina às 4 da tarde.
Então, fica à vontade para aparecer, bater um papo, almoçar, tomar café com a gente. Todo domingo. Boa, fica aí aberta aí também. Obrigado, Zé, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem ilustrativo, de conhecimento, para a gente poder entender do que nós estamos falando. E o tema do Vejam Só hoje vai falar sobre essa cultura woke, que está, obviamente, ganhando muito espaço dentro da nossa sociedade, né? Ela não é tão recente, mas vem ganhando corpo, né, e espaço mais recentemente. E o que a gente quer entender é como que isso tem alterado ou não o comportamento da igreja. Eu vou pedir primeiro para os irmãos responderem a nossa pergunta tema. Essa cultura tem afetado o comportamento da igreja? E depois nós vamos entrar nos pormenores do que é isso, a ideologia, como identificar e tudo mais, para a gente poder entender. Então, reverendo Antônio, a igreja tem sido afetada de maneira real por essa cultura woke? Tem transformado as suas atitudes, pensamentos, ideologias? Como é que o irmão observa isso, por favor? Eu vejo, Zeca, claramente que essa cultura ela tem entrado pelas portas da igreja de uma maneira extremamente, podemos dizer assim, sorrateira, estratégica, se colocando no mais extremo do vocabulário, né? Estratégico. Só para que os irmãos tenham ideia sobre isso, eu estive recentemente numa igreja reformada, participando como ouvinte, né? De um ato litúrgico ou de uma... Não seria culto, mas seria um momento devocional. E, para minha surpresa, dentro de uma igreja reformada, é dado a palavra, ou toma a palavra, a dirigente, não o dirigente, a dirigente, uma mulher, e ela pregando na igreja. E isso é uma prova de que a cultura woke ela está entrando nas portas da igreja já faz algum tempo, porque o próprio movimento feminista, ele faz parte dessa cultura hoje em dia, pelo que a cultura woke ela trabalha dentro do princípio de dar voz às chamadas minorias oprimidas, né? A maioria opressiva contra as minorias oprimidas. E ali você vê, por exemplo, a mulher como também um fator que está sendo oprimida, no caso, né? E, de fato, não condiz com aquilo que a palavra de Deus fala a respeito da função da mulher e da importância da mulher, inclusive na igreja também, né? Só que está acontecendo isso, está acontecendo, e nós podemos ver até mesmo igrejas inclusivas, onde a prática homossexual, o homossexualismo, ela já não é mais considerada uma prática pecaminosa. Então, a igreja é inclusiva, ou seja, aceita a pessoa, onde a prática homossexual, dentro da cultura woke, ela é tida como um ato de amor. Então, se eu estou tendo um ato de amor com o meu semelhante, por que eu sou condenado? Deus não condena, porque Deus é amor. Então, são essas nuances que você vai percebendo dentro da igreja cristã hoje em dia, que ela vai entrando sorrateiramente pelas portas e culturalmente vai sendo absorvida pelas pessoas que frequentam as igrejas, né? Então, isso é algo muito preocupante, onde nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo, né? E buscar na palavra de Deus aquilo que as Escrituras nos ensinam e aquilo que as Escrituras nos orientam sobre igreja, culto a Deus, vida cristã e o entendimento real do que é pecado. Boa. Quero te ouvir, Zé, também sobre essa perspectiva aí. O irmão acredita que a igreja tem sido transformada e se tem para o bem, para o mal, a partir desse movimento aí da cultura woke? A pergunta é boa. A resposta é que eu não sei se vai ajudar, né? Mas eu estou querendo saber onde é a porta de saída, para onde que eu corro agora? Para onde que sai? Essa é aquela hora que a gente sai correndo. Bom,
minha tradição religiosa não é reformada. Eu sou batista da Convenção Batista Brasileira. E nós temos um entendimento distinto nesse aspecto. Esse exemplo que o nosso irmão trouxe aqui, né? Se eu resumir num aspecto evidente dessa cultura woke no seio da igreja, como uma entrada estratégica, então nós estamos fazendo isso há pelo menos que eu estou lá há 40 anos. Porque nossas mulheres pregam nos nossos cultos principais, eventualmente. Nossa comunidade, por exemplo, no mês de março, ela é toda organizada, dirigida e ministrada pelas mulheres. Então, o mês de março, que é tradicionalmente conhecido aí como mês das mulheres, por conta do Dia Internacional das Mulheres, nós separamos para as meninas, a gente até brinca, são as pregoeiras da toca, elas que pregam lá. Esse é um aspecto. Então, eu não sei se eu posso classificar por aí. Se eu virar para o nosso povo e falar, gente, vocês são woke, eles vão me bater. Eles não vão concordar, né? Mas talvez nós tenhamos que dar um passo atrás e tentar entender de onde surge essa questão woke, né? Como é que ela chega no nosso quintal aqui. E nós precisamos lembrar que isso começa a acontecer lá nos anos 1930 até 1960, que começa a tomar forma, que era um movimento a partir do entendimento do combate das injustiças raciais que aconteciam no contexto norte-americano. Então, vem daquele termo, se eu não me engano, woke up, que esteja acordado, né? Esteja acordado. E isso desemboca lá nos anos 60, na luta pelos direitos civis e tal e tal. Esse negócio parece que amplia-se, então ele acaba virando um grande guarda-chuva, aonde todo tipo de injustiça começa a ser combatido. E aí entra a questão das minorias. Então, injustiça contra minorias raciais, contra a questão de gênero, né? Com questões políticas. Então, ele entra por aí e começa esse, vamos dizer assim, esse movimento de dar voz a essas pessoas que, sim, são marginalizadas. Aí você vai dizer, isso está entrando na igreja de atender os que são oprimidos? Não, isso sempre esteve na igreja. A igreja sempre esteve ao lado dos que sofriam, de um jeito ou de outro. Então, eu não entendo que esteja entrando na igreja. O que eu entendo é que essa é a prática da igreja ao longo dos séculos, independentemente da tradição. A igreja já tinha entendido. A igreja já ajuda quem precisa há muitos séculos, não é de hoje. Tem 20 séculos fazendo isso. Sim. Não é? O que acontece é que hoje, com essas redes sociais, com essa movimentação toda, o negócio toma uma proporção assim que parece que é novo, né? Mas não é não. Por exemplo, nós tivemos aí dois episódios na história dos cristãos, que eu me lembro aqui, duas pestes, nos tempos dos romanos ainda, onde os romanos saem da cidade, os não cristãos, e os cristãos decidem ficar, enterram os mortos, atuam no apoio dos flagelados e seguram a cidade. Ali, se fosse hoje, quem que a gente chamaria esse pessoal de ativista político? Não é? E eu estou falando isso do século III. Só para dar dois exemplos aqui, eu posso buscar a data aqui depois para me lembrar melhor, mas ali... Então, eu não entendo que seja tão radical e nem tão sorrateiro. Talvez as coisas se misturem em algum momento, é possível, e o povo nem saiba que está nesse... Nem sabe o que é esse negócio de woke. Você pergunta, do que você está falando, né? Eu penso que nesse aspecto não. Não, ótimo, muito bom. Bom, você viu que fica claro que a gente tem bastante coisa para conversar aqui. Eu espero que a gente consiga caminhar bem nesse sentido, mas antes quero ouvir a sua opinião também. Então, acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, para você poder votar nas nossas enquetes. Vamos ver o que a produção preparou por lá. E aí a pergunta é a seguinte, né? Partindo da premissa do tema que foi proposto. A igreja hoje está, primeira opção, cedendo à pressão cultural
ou seja, essa questão dessa cultura woke que invade as igrejas no sentido de atrapalhar, né, para que a igreja se posicione corretamente. A igreja está mantendo os princípios bíblicos, ou seja, essa cultura realmente não tem afetado em nada aquilo que a igreja faz e caminha. E a terceira opção é que você não sabe, é difícil avaliar essa questão. Então vai lá, vote, participe. No final do programa a gente volta à enquete para ver como é que é o seu entendimento dessa questão, tá bom? Voltando aqui para a nossa conversa, Reverendo Antônio, eu gostaria que a gente iniciasse então por uma definição, que o irmão definisse. Na fala a primeira aqui do professor Zé Libério, ele até colocou algumas definições, remontando isso, mas eu acho um momento ideal para a gente definir o que nós estamos falando, o que é essa cultura woke que nós vamos debater aqui no programa de hoje. Por favor. O professor, ele colocou de uma maneira muito precisa o surgimento da cultura woke. Ela aconteceu nos idos de 1960 pelo conflito racial nos Estados Unidos, né? E a palavra woke é o particípio do verbo wake, acordar, to wake. Então, woke é acordado, né? Então, stay woke, ou seja, permaneça acordado. Isso. Esse era o lema da parte negra dos negros dos Estados Unidos em vista do que estava acontecendo em termos de conflito racial. E isso toma corpo em 2014, quando existe aquele movimento... Black Lives Matter, né? Perfeitamente. Né? A pronúncia deve ter sido péssima, mas era isso daí. Não, é isso mesmo. E o Andrei? Você está no caminho, está no caminho. Quando também uma questão racial... Exatamente. Isso. Então, isso começa a tomar corpo. E aí, isso começa, então, a ser mais presente. Em que sentido? Nós estamos vivendo uma época de polaridade. Então, você vê que brancos contra negros, homens contra mulheres, pobres contra ricos. Aí você fala, bom, mas isso sempre existiu. Mas o que está acontecendo hoje é que a cultura woke, como bem o professor disse, ela está dando voz àqueles que se sentem oprimidos, ok? Aqueles que se dizem oprimidos. Por exemplo, uma vez eu estava discutindo com um advogado. Por que esse termo feminicídio? Sempre houve homicídio, e no Código Penal é homicídio. Mas você percebe que na linguagem já existe uma divisão. Homicídio entende-se por assassinato de um homem. Feminicídio entende-se por um assassinato de mulher, feminino. Então a gente já começa a perceber ali a divisão. Por exemplo, você tem agora todas, todos e todes, uma linguagem neutra. Uma linguagem que não tem significado nenhum na língua portuguesa, né? Um gênero neutro na língua portuguesa. Mas você já começa a perceber essa divisão. Então, a cultura woke, ela entra no sentido de, como bem o professor falou, dar voz àqueles que se sentem oprimidos. Então, vem a cultura do oprimido e opressor, né? E aí vem aquilo que eles chamam de racismo estrutural, pecado estrutural, ou seja, agora a igreja, ela não olha mais para o pecado do indivíduo, mas ela olha para o pecado da massa opressora contra o oprimido. Então, já começa esse movimento dentro de algumas igrejas que trabalham ou que são influenciadas por esse tipo de linha de pensamento. Mas isso já existia lá atrás, com a teologia da libertação. Sim, existia. Mas hoje você percebe claramente a influência na sociedade pelo fato de a sociedade estar polarizada. Então, por exemplo, algumas coisas que antigamente nós falávamos com grande naturalidade, hoje é a cultura do cancelamento, do politicamente correto. Se eu falo alguma coisa do Zeca, por exemplo, o barbudo do Zeca, de repente o Zeca se sente oprimido porque ele se coloca numa classe dos barbudos. E aí existe o quê? Nas redes sociais, em toda a circunstância, é o seguinte, a cultura do cancelamento. Você foi ofensivo, você foi homofóbico, você foi machista, você foi... Percebe? Então, tudo isso, ele afeta claramente hoje a maneira como se até mesmo prega nas igrejas.
Porque existem casos de pastores que, por exemplo, pregam, segundo o texto bíblico, contra o pecado, né, da prática homossexual. E eu conheço pastores que foram processados por isso e até quase presos por esse tipo de discurso, esse tipo de fala, que pura e simplesmente é uma fala bíblica, não é uma linha de pensamento pessoal, mas aquilo que a própria Bíblia expressa. Então você percebe claramente esse tipo de influência, até mesmo no nosso comportamento, onde a gente se policia para não ser politicamente incorreto. Correto, Né? certo. E aí, professor Zé, como é que você observa essa questão? Gente, eu até vou pedir desculpa aqui, que você viu que tem uma vasta gama aqui. Não, adianto que não vai dar tempo da gente tentar falar de tudo aqui. Nós vamos... Só assim, ó. Uma pitadinha, né, Antônio? Nós vamos tentar colocar aí, e óbvio que a ideia do programa é essa, que depois você se interesse e se aprofunde nas perspectivas do assunto aí. Mas, por favor, Zé, quero te ouvir também. E aí tem vários aspectos aí levantados pelo nosso irmão. Um aspecto que é fundamental, essa questão que talvez seja o mais evidente, essa questão da linguagem, né? O ser humano se distingue, vamos dizer assim, dos outros animais, segundo a ciência, por conta da linguagem. Nós temos essa capacidade de desenvolver a linguagem com seus significados, significantes e tudo mais. Então, sim, o que começa como um chamado de alerta a uma injustiça contra um grupo de pessoas em específico, acaba se transformando num movimento que alerta as pessoas para as injustiças sociais. E depois vira campo de batalha. Hoje está um campo de batalha. Um tem os argumentos positivos e negativos, mas vamos voltar um pouquinho. A igreja, ela nunca, até onde eu sei, ela nunca esteve fora da sua realidade cultural. E para que ela exerça o seu trabalho, o seu ministério, ela tem que se expressar em uma cultura. Isso é um fator. E as culturas, elas mudam. Elas são moldadas e remoldadas ao longo da existência humana. A cultura é tudo que eu consigo fazer a coisa existir a partir do trabalho humano. Então a gente vai moldando e remoldando e tal. Então assusta muito os cristãos atuais essa questão, por exemplo, da linguagem neutra, né? Nossa gramática, ela não prevê esse todes, né? Se quiser ser mais para se mostrar inclusivo, né? Então, assim, às vezes você escuta os amigos, né? Os colegas. Você fica bem assim, né? Eu que cresci numa educação tradicional, sem celular, sem rede social, conversava com os colegas por orelhão. Tem muita gente que não faz nem ideia o que é um orelhão, nem por que usa aquela expressão caiu a ficha, porque nunca nem sabe que ficha que é essa. Sim. E hoje ver essa mudança aparentemente radical, né? Fala assim, onde é que esses caras querem chegar com isso? Dá a impressão que todo mundo ficou doido. Por outro lado, quando você olha, estudando um pouquinho mais profundamente ali, você observa que sempre, em todas as situações, os grupos que conquistaram o domínio da cultura, eles determinaram como as coisas tinham que ser e eles colocaram para fora aqueles que eles consideravam inimigos. Concordo quando você fala do homicídio, não está falando de homem, é hominicídio, né? Matar todos. Aí o pessoal vem e coloca o feminicídio. Mas por quê? Eu conversei muito com um amigo que é doutor em letras lá da USP lá. O cara ficou bravo, mas eu pontuei com ele. Falei, escuta, não aconteceu que esse termo não estava mais fazendo sentido? As palavras vão perdendo sentido. Sim, precisou de um outro termo, né? Para falar, isso é um princípio básico de tradução. Você tem que sempre fazer uma revisão, inclusive bíblica, não atualização da Bíblia, como alguns dizem por aí, mas uma revisão bíblica, para que aquelas palavras, mesmo as antigas, façam sentido. E quando você vai explicar, você tem que fazer um exercício, até usando aqui um colega aqui, um companheiro de longa data,
Hoje tá lá também, eu não sei como é que os presbiterianos falam, jubilado, né? Acho que falam, Fala. né? Que é o reverendo Nicodemos. Eu aprendi isso com ele, numa conversa. Nós precisamos vencer esse distanciamento cultural para poder explicar de maneira relevante o que o texto diz. Então, às vezes, e não poucas vezes, os pregadores, os ensinadores da Escritura querem vencer esse distanciamento entre o que foi escrito lá atrás e a realidade hoje de uma maneira muito simplória, muito simplista, não fazem a lição de casa. E isso vai soar na cultura atual como ofensivo, como excludente. Não é que está errado, mas aquela cultura bíblica ela foi expressa lá atrás num contexto cultural e um pregador tem que levar isso em conta. Nós estamos em outro contexto. E combater o que vem a ferir princípios bíblicos. E aí a gente pergunta, tá, e se nós tivéssemos nascido numa cultura inversa, onde todos e todas seriam chamados de todes, nós estaríamos discutindo isso aqui hoje? Se os vencedores da discussão tivessem sido os woke, vamos dizer assim, nós estaríamos tendo essa discussão aqui? Então, veja, não é simples, mas não é difícil entender. Há, sim, em alguma medida, momentos em que as sociedades, como se organizaram, grupos tomam a liderança, tomam o poder de decisão e determinam sobre outros o que deve ser feito. Achando que as pessoas, que os grupos que foram aí colocados de lado vão ficar quietos. Quando eu olho isso, eu falo, opa, onde que a igreja entra nessa história? Onde é que a igreja, então, se manifesta? É abraçando a cultura do oprimido? É abraçando a cultura daquele que oprime? Ou é servindo de anteparo e falando assim, escuta, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos buscar um equilíbrio aqui. Somos humanos todos, não é? Que foi o que Jesus fez lá atrás, uma frase muito simples. Ué, é justo que o imperador, que a gente pague imposto para o imperador? O que Jesus falou? De quem que é o nome dessa moeda? Ele quer, essa moeda é dele, dá para ele, né? Exato. Sim. Então, às vezes, a gente nem percebe, mas está praticando algumas ações e brincadeiras que nós, que vamos ser parte desse grupo majoritário, pensamos ser inofensivos, nós estamos ofendendo o outro, sem perceber. Sim. É uma possibilidade. Desculpa. Vai, o assunto é longo, vai lá. E aí, reverendo, como é que o irmão observa isso aí? Observa que o professor, ele coloca de uma maneira muito interessante as coisas. A questão é, primeiro, a igreja, ela está na cultura, mas ela é contra a cultura. Ela está na cultura, mas ela é contra a cultura. Porque o pecado sempre existiu e ele não vai mudar desde o Éden. E ele não muda. Então, às vezes, a igreja, eu estou falando de igreja no sentido geral, tá? Ela está considerando algumas coisas pecado, como outrora era considerado, e algumas coisas, como outrora era considerado pecado, como não é tão grave assim. Percebe? E isso é uma influência de uma sociedade dentro dessa característica. Deus criou homem e mulher. Está claro na Bíblia. Jesus mesmo falou que haverá os pobres haverão, ricos e pobres ainda existirão entre vocês. Jesus não veio para criar uma revolução social. Ele veio para dar a sua vida em resgate do pobre, do rico, de todo homem pelo qual, dentro da minha confissão de fé, da minha teologia reformada, de todo aquele que Deus já elegeu antes da fundação do mundo. Ele veio morrer pelo seu povo. Ele não veio morrer pelo pobre, ele não veio morrer pelos desvalidos, mas pelo pobre, pelo rico, mas pelo conjunto e totalidade dos eleitos de Deus. Então é isso que tem que ser levado em consideração. Então, por exemplo, se eu hoje faço parte de uma minoria, a questão é, eu como minoria,
dentro da perspectiva do Evangelho, eu tenho que olhar como? Como uma injustiça social? Ou tenho que olhar que dentro do olhar do Evangelho, eu tenho que entender que Deus tem os seus propósitos, seja para o rico, seja para o pobre. A minoria rica, minoria pobre, ou a maioria pobre. Então eu tenho que olhar determinadas coisas como Paulo mesmo coloca na sua carta. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, ele não se coloca dentro de uma minoria dizendo o seguinte, olha, esses homens, esses ricos, não. Ele mesmo. E Tiago coloca que nós temos que orar pelas autoridades. Mesmo sendo as autoridades injustas, muitas vezes, mas olhar e orar a Deus pelas autoridades. Então você percebe que o Evangelho ele não traz uma guerra cultural, mas o Evangelho ele vem trazer uma redenção do coração humano caído pelo pecado, para poder enxergar o mundo de uma outra maneira, não com os olhos do opressor nem do oprimido, mas com os olhos de que tudo que está acontecendo no mundo faz parte de um plano divino e que eu estou nesse plano divino e eu como crente tenho que o quê? Buscar em Deus como viver nesse plano divino. É o que nós chamamos de cosmovisão bíblica. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente precisa compreender. E às vezes a igreja, não estou dizendo a totalidade da igreja, Não, claro, mas a igreja não consegue enxergar essas coisas. A igreja começa a entrar num discurso polarizado, né? Polarizado. Ou legalista demais, ou liberal demais. Percebe? Começa a entrar nessa polarização. Sendo que o Evangelho, ele nos mostra aquilo como o crente deve viver. Não nessa polarização, nessa briga constante, mas naquilo que eu tenho que olhar em Cristo. Por isso que eu falo que, quando eu falo sobre algum pecado na Bíblia, eu não estou condenando a pessoa. Eu estou buscando abrir os olhos daquela pessoa de que Deus nos criou por um propósito. E não de viver de uma maneira errada, não de viver de uma maneira como Deus não quer que nós vivamos. E se nós vivamos errado é porque o pecado está dominando o nosso coração. Percebe? Não é contra a pessoa, mas contra o pecado. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo aonde eu quero chegar, por tudo aquilo que eu disse anteriormente no começo do programa. Sim. Tá bom? Bom, eu quero ouvir na sequência, eu vou precisar fazer um intervalo, tá, Zé, para devolver a palavra ao irmão. Mas eu acho que fica claro, assim, é evidente a linha que o irmão tem defendido e observado. O que eu percebo é que fica aí uma dinâmica ou uma interrogação no sentido de como que a igreja vai fazer essa transposição do evangelho para a prática, né? Daquilo que ela acredita, prega, para aquilo que ela vivencia e realiza na realidade das circunstâncias, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão de que a pregação não é contra a pessoa, mas contra o pecado, essa é a dinâmica do evangelho, da pregação e tudo mais. Mas isso é feita essa leitura na prática, realmente? Às vezes as pessoas observam isso, entendem isso. Por exemplo, eu gosto de... e tenho muito como exemplo uma ilustração que o Philip Yancey usa no Maravilhosa Graça. Que ele fala de uma mulher divorciada que tinha um filho e que ela se afastava da igreja porque ela se sentia na igreja julgada, perseguida, porque ela era mãe solo e todo mundo naquela igreja para ela era santo e ela tal. Mas eu acho que fala muito de uma perspectiva daquela personagem que às vezes não necessariamente é aquilo que a igreja faz ou fala, mas que às vezes a igreja transmite, né? Às vezes sem falar e fazer necessariamente. Então, assim, é um universo, um campo cheio e recheado para a gente poder conversar, mas eu preciso ir para o intervalo. E eu também nem tinha que ficar falando tanto, que eu nem sou convidado desse programa aqui. Quem tem que falar são eles. Deixa eu ir para o intervalo, mas antes eu vou deixar aqui o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira do Vejam Só. E se você quiser, obviamente,
se aprofundar no conhecimento teológico, no conhecimento das Escrituras, se preparar para responder esse chamado que Deus tem na sua vida para o trabalho no reino, nós indicamos para você a grade. Código 11 3115 0819. Anota aí direitinho. Amanhã, horário comercial, você liga, entre em contato com a grade para saber exatamente os cursos, os modelos, os formatos, para você se encaixar lá também, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT, para você conhecer a nossa programação, a emissora, todo o conteúdo que nós preparamos, não só para você, mas para toda a sua família, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre essa cultura woke e se ela tem mudado a forma da igreja a se relacionar com a sociedade. Recebendo o reverendo Antônio José Oliveira, professor Zé Libério, que já no primeiro bloco nos ajudaram aqui nessa construção do pensamento, e nós finalizamos o primeiro bloco, professor Zé, com a fala do reverendo Antônio, no sentido de que ele entende que o evangelho ele é contracultural e ele precisa, então, impactar a cultura a partir da sua perspectiva. Vamos dizer assim, o evangelho, vou colocar aqui em termos mais práticos aqui para a gente entender, ele não é de esquerda, ele não é de direita, ele é o evangelho, certo? Então ele precisa se impor. Aí eu quero entender como é que isso acontece, se é possível isso acontecer, se de fato ele vai ser neutro às suas aplicações, né, na sociedade, como é que o irmão observa isso. É óbvio que a leitura que o reverendo Antônio faz é a partir dessa conversa que a gente está tendo da própria cultura woke, como ela tem então influenciado, na visão dele, essa pregação do evangelho aqui. Pois é, a gente estava até conversando aqui, né? Ô, Antônio, você vai para o lado da predestinação, aí complica, eu sou um batista. Arminiano, complica a coisa, mas não vamos entrar nesse assunto, é outra hora a gente conversa, né? Aliás, estão tentando resolver isso tem pelo menos uns 500 anos e não resolveram ainda, então a gente vai levar. Bom, Antônio está corretíssimo, o evangelho é uma outra coisa, mas eu tenho que perguntar que evangelho ele está falando, porque o que a gente vê hoje, às vezes, né, de maneira genérica, o indivíduo ele é convertido ao que Jesus espera dele ou à minha imagem, à minha semelhança daquilo que eu entendo que é a igreja? Essa é a grande pergunta que é feita pelas pessoas aí fora. O que você está chamando de conversão? E de fato, Jesus ele dá algumas pistas. Por exemplo, tinha lá uma discussão entre os seus alunos, seus discípulos. E aí, quem era o melhor? Você sabe como é que é aí fora, né? Ele vai dizer. Aí fora ganha quem tem mais força. Sim. Ganha o mais parrudão. Entre vocês não é assim, não. Quer ser o maior? Sirva aos outros. Opa! Jesus subverte a lógica. Se eu olhar de um ponto de vista, vamos dizer assim, eu sei que agora eu vou ser cancelado, que eu vou falar aqui agora, né? Se eu olhar de um ponto de vista materialista histórico, a proposta de Jesus é totalmente revolucionária, porque ele subverte a ordem mesmo no seu tempo, apesar de não ter descrito uma teoria, escrever uma utopia e tal, pelas suas próprias ações. Isso eu falo com os meus companheiros lá da universidade. Olha aqui, ó, vocês estão falando, mas dentro das próprias categorias que vocês colocam, as posições de Jesus, por exemplo, ao tocar um leproso. Uau! Na sua cultura, no seu tempo, no meio do seu povo, Jesus colocar a mão num leproso era completamente contra-hegemônico. Não se fazia aquilo. É Jesus escrevendo na areia lá, enquanto a turma está doida para dar pedrada na mulher que adulterou. Tá bom, joga a primeira pedra aí quem não tem pecado.
e a turma vai saindo aos fininhos. É Jesus interpelando uma mulher que, para os judeus, era considerada gente de segunda classe, uma samaritana no poço, e enfrentar aquela mulher boca dura. A mulher não aliviou para Jesus. Ela questionou Jesus o tempo todo. Para no final Jesus dizer assim, agora você está entendendo. E ela sair, largar lá o cântaro dela, o vaso dela, o balde dela, e correr lá na aldeia e dizer, encontrei o cara. Eu acho que ele é o Messias. Para depois as pessoas dizerem assim, olha, não é mais pelo que você falou, mas é pelo que ele está falando. Então, Jesus, nesse aspecto, é sim, completamente diverso da sua própria cultura em pontos sensibilíssimos. Ponto. Essa é uma coisa. A igreja do Evangelho de Jesus não deveria ser assim e ter essa atenção para com essa disputa de poder. Você citou bem essa questão Para concluir, por favor. Da polarização, a questão do impuro, aquilo que eu considero impuro, afastar, e Jesus chama e toca, e da conversa com aquele que é considerado gente sem merecedor da nossa atenção? Essa é a minha pergunta. E aí, quem são esses? São todos que estão perto de nós, nessa cultura diversa que nós temos. No Brasil é um negócio de doido, né? Uhum. Não só o Brasil, o mundo, né? Esse negócio de doido. Vamos ficar por aqui mesmo, Tá assim. Tá bom. Vamos ficar aqui na Zona Norte, na Zona Oeste. Não vamos muito longe, não, senão não dá perna. Não dá conta. E aí, Heavy? Eu vejo que o professor está colocando de forma interessante. Jesus não veio causar uma revolução, ele veio colocar ordem no caos. Uhum. O caos causado pelo pecado. Porque no Éden não tinha isso. Mas depois do Éden, da queda, depois de Gênesis 3, o mundo tornou-se isso. Uhum. E o que Jesus veio, ele veio exatamente colocar a ordem no caos. E o que a igreja, no seu papel, na sua missão dada pelo próprio Cristo, é pregar o evangelho, fazer discípulos. Ou seja, a palavra de Deus para converter o coração do homem, para transformar o coração do homem e o homem ser ensinado, esse homem convertido ser ensinado a o quê? A viver segundo a vontade de Deus. É o discípulo. Ok? Então, como nós estamos falando aqui, o evangelho, ele veio para salvar o homem do seu pecado. Não uma nação, não um oprimido, não um grupo, por exemplo, social específico. Não. Jesus veio trazer ordem ao caos. E através do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, essa ordem, ela vai ser estabelecida. Ela já veio, mas ela vai ser efetivamente consumada na sua volta, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá fome, não haverá pecado, no novo céu e na nova terra. Quando tudo isso for transformado. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de transformação do homem, não de uma estrutura social. Percebe? Coisa que hoje você vê nessa polarização, essa guerra entre um grupo e o outro. Então, essa guerra que existe, ela é resultado da queda. E Jesus veio para colocar ordem no caos. E essa ordem, ela virá, como eu disse, será consumada definitivamente aqui no novo céu e na nova terra, quando o Senhor voltar e aí exercer juízo sobre toda a carne. Achei interessante essa perspectiva do pecado e não da solução aos problemas. Queria que você comentasse. Essa forma de abordar, que é a forma clássica, vamos dizer assim, eu concordo, gênero, número e grau, não estou discordando do irmão, não. Agora, o que talvez a gente não tenha considerado é que o alvo não é transformar a estrutura. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que o indivíduo, e isso talvez seja a maior característica dos herdeiros da Reforma Protestante, é que o indivíduo, ele é o alvo do amor de Deus.
Jesus é muito claro quando ele fala com Nicodemos. Olha, o Eterno amou o mundo tanto que ele deu o seu único unigênito nele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, há essa possibilidade a todos que conhecerem Jesus serem transformados, já que a vida eterna não começa lá na eternidade, em algum lugar lá na frente. O próprio Jesus falou, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então não é um negócio que vai acontecer lá na frente, no Apocalipse. Sim, acontece Tudo agora. bem, isso acontece já. E quando esse indivíduo é transformado, posso não levantar a bandeira, mas eu não posso negar que a estrutura que está em volta dele vai ser transformada. Nós cantamos um hino muito famoso, Amazing Grace, não é? Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Oh, que palavra dura, né? Que graça maravilhosa, que som doce, que salvou um verme como eu. Quem é esse cara? É o cara que era traficante de pessoas escravizadas, encontra-se com Jesus, tem sua vida mudada, influencia um camarada no parlamento inglês e esse negócio desencadeia uma confusão generalizada até a abolição da escravatura no Brasil. Isso mudou uma estrutura. Não é a questão de defender a mudança da estrutura, mas esse estado, né, de hamartia, que a palavra não é pecado, hamartanos, quer dizer, errar o alvo é para ir para lá, a gente vai para cá, e que entra na estrutura humana a partir da queda, concordo com o irmão, esse estado de hamartia definido lá pelos gregos, João pega isso emprestado e fala, o caminho é para cá, e esse caminho só é possível através de Jesus, quando eu mudo a direção de onde eu estava andando e volto para cá, em direção ao eterno, não há como não mudar a estrutura. Talvez o que eu concorde com o irmão é que tem gente invertendo a coisa, quer mudar a estrutura sem mudar para onde estava indo. Mas é inevitável. Eu costumo dizer, se Jesus não tivesse me achado, meu irmão, eu estava morto, eu estava preso. Sim. Isso seria inevitável para mim. Esse era o meu caminho. Mas Libério, você não consegue ler que às vezes, fazer um advogado aqui, o Antônio não precisa de defesa, mas eu vou colocar aqui, ó. A briga hoje é para uma transformação mais do conceito do evangelho, no sentido de eu quero que as pessoas mudem, mas não transformadas pelo evangelho, mas transformadas pela ideologia. Não, isso, eu concordo, estou na linha com ele ali. Talvez o que o irmão está dizendo é isso, tem gente querendo facilitar as coisas. Não, não tem que facilitar. Pecado é pecado. Isso. Pecado é pecado. Não que foi uma crítica muito grande, por exemplo, à missão integral, no sentido de a missão integral para de plantar igreja e começa a abrir ONG. Exato. Não é esse o plano. São as vicissitudes das várias teologias. Isso. A gente cita aqui a missão integral, não estou querendo dizer que é ela que é o problema. Só estou apontando aqui. É uma linha que ela trabalha, é uma linha que ela segue, é uma linha que ela entende. Pelo entendimento que ela produz. E aí perde o objetivo, né? Perde o foco. O objetivo não é ONG. Não. Não, você pode usar a ONG para aquilo, mas o objetivo acaba que é transforma. Trazer as pessoas das trevas para a luz, como Paulo mesmo diz, eu me fiz de tudo para com todos. Eu me fiz de fraco, de alegre com alegre. Eu não estou colocando aqui, por favor, pessoal, palavras minhas, não estou citando o texto aqui literal. Sim. Mas a frase que mais me encanta é 1 Coríntios 9, 23. Ele vai dizer assim, me fiz de tudo para com todos, para que por todos os meios pudesse salvar alguns. Quer dizer, Paulo era salvador de alguma coisa? Não. Mas ele estava se esforçando para fazer o quê? Para comunicar-se de modo que as pessoas, especialmente os gentios, que era o serviço dele, chegasse ao conhecimento de Jesus. A contextualização da mensagem, não vou discutir com o irmão, porque o irmão tem toda a razão. Né? O problema é quando essa contextualização ela se torna maior do que o evangelho. Não, aí nós damos as mãos. Porque é o seguinte, o que está acontecendo hoje. Por exemplo, a teologia da missão integral, ela trabalha na conscientização de que o cidadão oprimido, ele pode mudar a situação.
através do quê? Através de movimentos sociais. Aí você tem vários movimentos sociais, ONGs, como o próprio Zeca está dizendo aqui. Opa, peraí, eu tenho que mudar a sociedade através de movimentos sociais para combater a opressão. É isso que muitas vezes a teologia da missão integral ela trabalha assim como a teologia da libertação, que a teologia da missão integral ela é a teologia da libertação que é católica na igreja protestante. Tá. Mas é isso que acontece na teologia da missão integral ou na teologia da libertação. Ou seja, eu vou trabalhar, ou seja, combatendo os oprimidos através de movimentos sociais. E aí você deturpa completamente. Não, combatendo os oprimidos, não, combatendo as opressões. Oi? Você falou combatendo os combatendo os oprimidos. Combatendo os opressores. Combatendo opressores, desculpe. Não, tá tudo bem. Perdão. Mas veja, Antônio, é justamente essa contradição. Através de movimentos sociais, poxa. Mas veja, é justamente essa contradição que está no cerne da movimentação humana. Porque imagina comigo aqui, se não houvesse gente se sentindo excluído, haveria necessidade de ter teorias explicando sobre o processo de exclusão e convocando as pessoas para a mobilização? Não. Isso é fruto do pecado no ser humano, quando pegou o ser humano já diz logo de cara, Perfeitamente. Escuta aqui, amigo, por que você comeu o que não era para comer? Qual foi a resposta do nosso pai lá? Ele respondeu na hora, peraí, que não comi nada não, eu comi, foi a mulher que você me deu, que eu nem pedi, você me deu, ela me deu e eu comi. A mulher bota a culpa na cobra, a cobra esconde no mato e ninguém fez nada, mas um joga a culpa para o outro. Esse é o ponto. Eu tento entender o seguinte, por que é que essas pessoas estão se levantando, têm se levantado? E quer queira ou não, a gente acaba tendo, por exemplo, por que a gente, por exemplo, hoje não tem mais imperador? Isso tem influência direta do entendimento de cristãos na história. Cristãos morreram porque não aceitavam se curvar diante de um imperador chamado Deus. Não, mas não por causa de um movimento social. Não, mas isso se transformou no movimento social. É por isso que Jesus diz que nós somos suas testemunhas. E a palavra testemunho, no grego, qual que é? Martírio. Vem da palavra mártir. Vai dar um mártir lá. Aquele que vai sofrer por aquilo. Então, é o que o próprio Jesus diz. Muitos de vocês serão perseguidos, muitos serão mortos, muitos... Ou seja, o que acontece é que, por causa da fé, os cristãos, eles morreram. Não por um movimento social. Sem dúvida. Então, é essa a questão. Ou seja, eu não vou mudar a sociedade através de um movimento social. Mas o que eu vou fazer é testemunhar do evangelho àquele que não conhece. As consequências virão porque Deus está no governo de todas as coisas. É Ele que estabelece reis e remove reis. Agora, o que eu não posso fazer é o que está acontecendo em alguns segmentos da igreja hoje, provocando as minorias dentro de movimentos sociais, ou então colocando as minorias colocando uma voz nas minorias para tentar a fórceps e contra as escrituras. Um exemplo. O Zeca está aqui. Um exemplo. Qual do tempo? Essa questão da liderança na igreja, onde está muito claro, dentro da Bíblia, que a liderança Deus deu ao homem e não à mulher. Ele já foi para outra... O Paulo que escreve... Antônio, olha que coisa... Eu estou tentando deturpar a verdade para tentar me adequar dentro de uma cultura onde as pessoas acham que a mulher é a oprimida. Não, a mulher tem seu valor. Ai de mim, se não fosse a minha esposa. Ai de mim, se não fosse minha mãe. Então eu fico pensando o seguinte, a mulher tem seu valor, mas dentro das escrituras há suas funções. O homem tem sua função, a mulher tem sua função. Então é isso que nós precisamos começar a entender. E é aí que vem a cosmovisão de como tem que olhar essas coisas, a cosmovisão bíblica. Não, 45 segundos, que eu preciso acabar o programa. Meu Deus do céu. Tranquilo. Mas é justamente aí onde eu digo que não necessariamente estamos sendo invadidos. Porque o mesmo Paulo que escreve a mulher fica quieta e aprende em casa com o marido, para o Timóteo. Não, para o Timóteo ou para os corintianos? Agora já me perdi. Para o Timóteo, né? Não?
Não, acho que é para Corinthians. Para os corintianos. Coríntios. É o mesmo Paulo que escreve para os Gálatas. Não há bárbaro, não há cita, não há homem, não há mulher. Tem espaço para todo mundo. Tem. E aí? Claro que Ele tem. não hierarquiza. Ele vai hierarquizar em Corinto, porque era uma bagunça aquela igreja. Por isso mesmo, cada um Mas tem suas funções. Gálatas era diferente. Não, verdade. A coisa era, então não dá para É isso, é. cravar Mas o martelo. cada um suas funções, né? Exato. Dentro das suas Mas funções. não dá para cravar o martelo. Esse é que é o ponto. Porque você pega uma Débora lá que Deus chama de pastora. É uma outra circunstância. E veja. Zé, olha o que você arrumou para nós. Você já estou indo agora para o Ministério Pastoral Feminino. Não. Mas eu concordo com o irmão. Que Tem na que tomar verdade é uma cuidado. perspectiva que o Antônio levantou muito Sim. bem, que vai dialogar com essa questão das minorias, entretanto, Vai. contudo, porém, A linha já é tênue. já é um muito diálogo tênue. que dentro da igreja está mais expandido, assim, né? Já tem muita Exato. igreja que aceita, ainda que a linha seja do Me Antônio. desculpe, Zeca. Me desculpe. Não, Imagina, não, só desculpa aqui pra nenhuma. conversar. Eu só preciso agradecer. Obrigado, Zé, pelo carinho. Obrigado, Antônio, pelo carinho. Disposição. Depois nós vamos voltar a falar mais sobre isso, Amém. mas eu preciso colocar a enquete e encerrar o programa. Põe na tela aí o resultado da enquete. A igreja hoje está... 83% dos nossos internautas afirmam que ela está cedendo à pressão da cultura. Apenas 8% mantendo princípios bíblicos e os outros 8% difícil avaliar, cara. O pessoal tá ácido com a igreja hoje aqui. Apenas 8% afirmando que a igreja mantém os princípios bíblicos. Rapaz, bom, espero que o debate tenha ajudado. Ficou muita coisa pelo caminho. Vamos ver se a gente consegue marcar uma outra oportunidade para falar um pouquinho mais. Além de agradecer aos meus convidados, quero agradecer a você pelo carinho da audiência. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.